Obrigado, irmã Mariana e irmã Woody, por esse doce espírito e suas mensagens que deixaram conosco e nos inspiram. Quero ler uma escritura aqui. Mateus 11, 28. Diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí Cristo está fazendo um convite, né? Deus nos aceita por meio da fé em Cristo, e não por nossos próprios méritos. Mas essa aceitação é o ponto de partida para uma transformação. Não aceitação pela manutenção do pecado. Embora Deus nos receba como estamos, com nossas falhas, Ele também deseja nos purificar, perdoar e guiar para uma nova vida. Deus nos acolhe como estamos, mas não nos mantém no mesmo estado. Ele nos aceita para que, por meio do seu poder transformador, possamos ser purificados e renovados. A aceitação inicial é o convite para uma vida transformada. Ao aceitar a Jesus, entramos em um processo de mudança. Não é possível aceitarmos a Jesus e continuarmos sendo a mesma pessoa. A vida cristã envolve buscar a transformação e permitir que Deus trabalhe em diferentes áreas, mesmo que seja um processo difícil. Não é fácil. A ideia que Deus aceita o pecado é uma interpretação equivocada. Muitas pessoas pregam, acreditam que Deus aceita como nós somos. Mas como eu disse agora, é o ponto de partida. Mas há necessidade da nossa transformação. Ele nos recebe como pecadores para nos tornar limpos, nos perdoar e nos libertar. O objetivo é uma vida que reflita a glória de Deus. Quero contar uma historinha para vocês de um homem, o mais improvável homem para conhecer o Evangelho. Ele gostava de beber, bebida alcoólica, gostava de fumar, fumava muito, gostava de ir aos domingos pela manhã no jogo de futebol e por muitas vezes se embriagava tanto que chegava em casa e aprontava a maior bagunça. Quebrava tudo. Era o homem mais improvável de receber o Evangelho e falar, ele vai aceitar. Vou falar do Evangelho para ele? Não, ele não vai querer. Mas um amigo dele, primo dele, conheceu o Evangelho, se converteu. E como era muito amigo e era primo, ele foi até a casa desse seu primo e disse, olha, eu conheci esse Evangelho, mudou a minha vida. Eu sei que isso é verdade. E isso eu sei que vai ser bom para você e sua família. Toma um livro de Mórmon. Leia essas escrituras que eu grifei. Leia esse livro. Não apresentou os missionários. Somente o presenteou e deu seu testemunho para ele. Eu vou ler uma poesia escrita por esse homem, esse mais improvável de aceitar o Evangelho. Essa poesia se chama O Livro. Ele era um poeta, escreveu muitas poesias e músicas com temas do Evangelho. A poesia diz assim: perdido na vida, no vazio de minha alma, sem ter esperanças, esquecido e sem calma, vivia rolando na solidão e na embriaguez. Pela mente passava vagas lembranças de um passado sem confiança, ruim e errado, só restava descrer. Quando surgiu como um fogo
mensagem de um livro novo, que veio queimando por dentro e ardia dentro do peito. Todo o mal estava desfeito, trazia o arrependimento. Quantas vezes eu chorei ao ler o livro mais queria ler, e o Espírito testificava das verdades que continha, tanto é que esta prova foi minha, eu não queria chorar, mas chorava. Coração arrependido e quebrantado, tendo minha vida transformado, surgindo assim o maior dos milagres. Já não existe desespero. Tudo é calma. Enchendo de alegria minha alma, tudo é felicidade. O nome dele é Nelson Patelli, é meu pai. Esse homem mudou sua vida. Conheceu a Jesus Cristo. Deixou os pecados dele. Mas sabia que precisava se arrepender todos os dias. Em consequência dessa conversão, uma das pessoas que eu mais conheci que converteu pessoas. Talvez nessa capela aqui não caiba todas as pessoas que ele conseguiu ensinar e batizar. Foi um dos maiores membros missionários que eu conheci. E ele era o mais improvável de aceitar o evangelho. O presidente Russell M. Nelson ensinou que vencer o mundo não é evento que acontece em 1 ou 2 dias. À medida que repetidamente aceitamos a doutrina de Cristo, cultivamos fé em Jesus Cristo ao nos arrependermos diariamente e ao guardarmos convênios que nos revestirão de poder. Permanecemos no caminho do convênio e somos abençoados com força espiritual, revelação pessoal, mais fé e com o ministério de anjos. Precisamos deixar nossos pecados, acreditar, nos arrepender e nos aperfeiçoar. A irmã Mariana falando sobre o testemunho dela, sobre Jesus Cristo, eu lembrei. Quando eu fazia seminário, tinha uns 15 anos de idade. Eu precisava ter um testemunho. Meu pai tinha um testemunho forte, minha mãe tinha um testemunho. E eu cresci na igreja. Eu sabia que a igreja é verdadeira. Eu ouvi meus pais falarem a vida toda. Em toda reunião familiar, toda semana. E o meu testemunho? Naquela semana, as aulas do seminário estavam falando sobre testemunho. Uma daquelas noites, daquela semana, eu não conseguia dormir. O seminário era às 6 da manhã. Eu saía, acordava às 5 para entrar às 6 no seminário. Mas não conseguia dormir. Fui até o quintal da casa, me ajoelhei e orei ao Senhor. Abri meu coração. Pedi ao Senhor que eu pudesse saber com certeza se Cristo vive, que se a igreja é verdadeira, por mim. Irmãos, o sentimento que eu tive naquela noite, eu comecei a me arrepiar todo. A impressão que eu tinha é que o Salvador estava ali, ao meu lado, me consolando. Eu não tive coragem de esticar o braço, porque eu sentia que ia tocá-lo. Eu pude saber que Cristo nos ama, por mim mesmo. E esse testemunho baseou a minha fé por toda a eternidade. Não só por essa vida. Precisamos ter o nosso testemunho. Aproveite o poder milagroso da cura, da expiação de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro propósito de nossa existência. Obter um corpo enfraquecido e mortal que seja sujeito a toda sorte de enfermidades e que sucumbirá, infelizmente, a muitas primeiras tentações e que progredirá mesmo quando cairmos nessas tentações e buscará ajuda divina depois disso, para que possamos nos tornar mais semelhantes a nosso Salvador e ao Pai Celestial. Se nós estamos fracos,
Busquemos ajuda. Nos fortaleçamos. Se conhecemos alguém que assim está, estendamos a mão como bom samaritano. Pode não ser uma doença física, mas é uma doença sentimental ou espiritual. É a única maneira dessas verdades mudarem a nossa vida, se nós colocarmos em prática, buscarmos nosso próprio testemunho, nos arrependermos. Nós vamos pecar, vamos evitar o segundo pecado, mas vamos nos arrepender se acontecer. O Salvador está de braços abertos, nos esperando. Fortaleça o testemunho no Salvador. Dessas verdades, presto testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém.